E tem. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. E eu sempre digo que é um privilégio, mas também é uma responsabilidade muito grande, né? Dentro desse celeiro tão rico que é a Igreja Batista Central de Olaria, né? Tantos porta-vozes da mensagem, da palavra de Deus, com tanto talento. Deus tem nos abençoado muito. Glórias seja dada a Deus. E Deus me deu essa palavra há mais de uma semana, bem mais. E durante a semana eu comecei a meditar e pesquisar. E eu estava conversando com a Janice como que o Espírito Santo de Deus faz, né? O pastor falando sobre cuidado, sobre ansiedade. E a mensagem da noite é: o medo não vai me parar. E está lá baseada em 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 4 e do 14 ao 17. 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 4, do 14 ao 17. Eu vou ler na Nova Bíblia Viva. Os irmãos pesquisem aí, abram seus celulares, a Bíblia, e vamos acompanhar essa leitura. Mais tarde, os exércitos dos reis de Moabe, de Amon e dos Meunitas declararam guerra a Josafá e ao povo de Judá. Então informaram a Josafá: um enorme exército está vindo de além do Mar Morto, da Síria, em Azazão-Tamar, isto é, em En-Gedi. Josafá teve medo e resolveu pedir ajuda ao Senhor e anunciou um jejum a todo o povo de Judá. Pessoas de todas as cidades vieram reunir-se em Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Então, o Espírito do Senhor veio no meio da assembleia sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaía e bisneto de Jeiel, trineto de Matanias, levita, que era descendente de Asaf. E ele disse: escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém, e também o rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa deste exército poderoso, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam e ataquem esse exército. Vocês vão encontrá-lo subindo as ladeiras de Ziz, no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Mas vocês não terão de lutar. Fiquem em posição de combate, fiquem firmes e vejam a incrível operação de salvamento que o Senhor realizará por vocês, ó povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo, nem fiquem desanimados. Vão enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a sua palavra foi lida, Senhor, e a tua palavra enche os nossos corações de esperança, de alegria, de confiança, Senhor, porque tu és o Senhor dos exércitos, tu és o Senhor que peleja por nós, tu és o Senhor que nos ensina e nos orienta, Senhor, como nós devemos proceder. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas. Queremos depender mais e mais de ti e ver o teu poder sobrenatural agindo nas nossas vidas e através das nossas vidas, Senhor, porque tu és grande, cheio de graça, misericórdia e bondade. Muito obrigado pela palavra, Senhor. Fala aos corações dos meus irmãos, assim como tu já produziste fé em meu coração, que eles saiam daqui renovados e cheios do teu Espírito Santo. Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus, amém. Vou beber um gole sempre, né? Eu estava cantando a música da Cassiane, eu, canto, me empolgo. Então, o que estava acontecendo aqui, gente? Judá estava prestes a ser invadida e subjugada por um exército inimigo. Então, um vislumbre de morte, de dor, de destruição, de escravidão se despontava no horizonte. E o que aconteceu? A notícia chegou até o rei de Judá. O nome do rei de Judá, Josafá. E o versículo 3 diz que ele teve medo. Mas quem foi Josafá? Já falei aqui, rei de Judá. Lembram de novo, o pessoal da EBD, os estudantes? Reino do Norte, Israel, capital Samaria. Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém. E Josafá era rei de Judá. Ele foi filho do rei Asa, o piedoso rei Asa. E o seu nome significa Deus é juiz. E aí a gente já pega uma lição já nesse nome aqui. Deus é juiz. Deus é amor, mas ele é justo juiz. E um dia
todos nós, eu e você, nós vamos prestar conta a esse Deus que é juiz. E Ele vai julgar as nações. Em 2 Crônicas 22:9, descreve o caráter de Josafá como alguém que buscou o Senhor de todo o coração. Que lindo, hein? Já pensou eu e você? A pessoa falar de você, olha, Micheline é uma pessoa que busca Deus de todo o coração. Olha, a irmã Lucimar é uma diaconisa que busca Deus de todo o coração. Olha que referência, olha que lindo. E a gente tem que aprender com isso. Por quê? Porque o rei Josafá teve referência, o seu pai Asa. Ele buscou ao Senhor, ele tirou a idolatria do povo de Judá e Josafá aprendeu com ele, teve boa referência. E no tempo que a gente vive, no tempo de influencers, né? A gente vive as pessoas lançando tendência, mostrando como é bom desfrutar a vida de glamour, de felicidade, é um clique e tudo mais. Mas a gente vê que depois é tudo fake, é tudo mentira. São pessoas vazias, precisando de Deus. E aí surge um grande desafio para mim e para você. Nós, como igreja do Senhor, temos sido referência? Pegamos essa responsabilidade e coragem para nós, para dizer que nem Paulo, lá em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Será que a gente tem essa ousadia, essa coragem de falar, olha só para Jesus? Tem gente que é assim, que realmente tem que olhar para Jesus, mas eu estou tentando, olha, eu estou buscando, olha, eu quero viver com fidelidade, olha, eu quero ser um cristão de verdade, que busca a palavra de Deus, que testemunha dentro da minha casa, na escola, na minha vizinhança. O mundo carece disso, e as pessoas estão seguindo esses influencers. Quem tem que ser esses influenciadores? Somos eu e você, somos nós, cristãos. 1 Timóteo 4:12 diz assim, Paulo falando para Timóteo, olha, Timóteo, ninguém despreza a mocidade de vocês, a juventude de vocês, mas vocês sejam exemplo na palavra, no comportamento, no amor, na fé, na pureza. Que responsabilidade, que privilégio ser imitadores de Cristo, influenciar pessoas. Então Josafá teve... Alô, voltei? Teve essa referência positiva. E o cara foi bom, gente. O cara instituiu mestre para ir nas cidades, levar a lei do Senhor, falar da lei do Senhor por todo Judá, Jerusalém. Ele construiu cidades, armazéns, cidades, depósitos. Ele reforçou a guarda, o exército, colocou nas fronteiras. O cara era um estrategista militar. E, acima de tudo, ele buscava ao Senhor. Ele buscava ao Senhor. Mas aí no capítulo 18, se a gente continuar lendo, Josafá fez aliança com o rei Acabe. Eita, quem foi o rei Acabe? O rei de Israel, o reino do norte. Rei Acabe era um rei mau, idólatra, perverso. E Josafá foi fazer aliança com ele através do casamento. Casou o seu filho Jorão com a filha do rei Acabe. E aí, se meteu numa furada, se meteu numa roubada, né, gente? Foi ficar íntimo de uma pessoa impiedosa, má. E o que Deuteronômio falava para os judeus? Deuteronômio 7, 3 e 4, eles falavam assim, olha, vocês não podem casar seus filhos, suas filhas com pessoas do outro povo. Por quê? Por quê? Porque eles fariam com que seus filhos se desviassem de mim e eles procurassem outros deuses. Então, a gente fica pensando assim, quem você tem chamado para a sua intimidade? Quem você tem chamado para perto que pode te influenciar a se distanciar do Senhor? Quem tem sido as suas amizades? Quem você tem procurado para casar? Aqui a nossa igreja está uma igreja casamenteira, aleluia, glória a Deus, o povo casando. Não, meu Deus, só os senhores e senhoras novos aqui. É isso, procure no celeiro do Senhor. A pessoa usa estratégia do evangelismo, né? Vou evangelizar para trazer aquele menino para Jesus. Olha, é exceção. Pastor foi exceção, aleluia, glória a Deus, está bem casado, aleluia. Mas a regra, a tendência é te levar para longe de Deus. Então seja sábio, fique atento. E a palavra de Deus diz assim, 1 Coríntios 10, 12, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Josafá fez amizade, intimidade, se aliançou com Acabe. Acabe sugeriu ele ir à guerra a Ramote-Gileade, uma cidade para guerrear lá. E falou assim, olha Josafá,
eu não vou com a roupa de rei não, tá? Que eu vou disfarçado. Mas você que é meu amigo, nós somos família, você vai de rei com toda a pompa, né? E o inimigo, o exército do inimigo falou assim, a gente não quer outro não, a gente só quer o rei Acabe, ele está vestido de rei. O povo foi em cima de Josafá, mas Deus é misericordioso, deu livramento para Josafá. Josafá voltou para casa, Acabe morreu nessa guerra. Mas o que a gente aprende com isso? Vigilância. Vigia, meu irmão. A palavra de Deus em Mateus 10:16, a parte B diz assim: simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Mas se você tropeçar, se você cair, apoie-se na palavra de Deus, em Deus, erga-se. Lá em 1 João estava falando, olha, se a gente anda na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E aí ele vai para o capítulo 2 e fala assim: meus filhinhos, eu estou falando isso para vocês. Eu vos escrevo isso porque se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, Ele é o Deus que perdoa pecados através do sacrifício dele na cruz do Calvário, seu sangue derramado. Se você se arrepender e confessar com a sua boca, Ele vem e perdoa e limpa, porque Ele já pagou a nossa dívida na cruz do Calvário. Ele é um Deus, eu não me canso de reafirmar, o nosso Deus é um Deus de oportunidade. Porque como eu falei lá no início, Josafá significa Deus é juiz, mas por enquanto nós temos Jesus como nosso advogado. Aproveite essa oportunidade e ande diligentemente com Deus. Procure ser servo fiel, procure aprender mais das Escrituras para que não caia. Porque às vezes a gente fica sempre falando: Senhor, restitui, eu quero de volta o que é meu. Gente, vamos não perder? Não é bom, não é melhor não perder do que ter que correr atrás do que foi perdido? Vamos procurar andar do modo que Deus nos chamou da sua vocação. Porque Eclesiastes 9:4 diz: é melhor um cão vivo do que um leão morto. Porque para os vivos há esperança. Você está vivo aí? Tem fôlego de vida aí? Está respirando? Tem esperança para você. Tem esperança para o seu filho, tem esperança para a sua esposa, tem esperança para o seu patrão, para o seu vizinho. Há esperança e você deve ser aquele que leve a esperança, que é Jesus Cristo. Fale do amor de Deus, viva o amor de Deus, seja um gerador de mudança na vida do próximo. E aí a gente vai mais um pouquinho na história de Josafá, capítulo 19. Josafá vacilou, Deus mandou o profeta Jeú. Josafá, meu querido, o que tu faz essa bobagem, criança? Olha, Deus não se agradou disso não, hein? Olha, melhor você voltar a se arrepender. E Josafá teve um coração como a saroro ensinável. Ele ouviu a repreensão e se arrependeu. E ele se posicionou levando o povo, a nação, a buscar a Deus, estabelecendo juízos. Você pode ler isso no capítulo 19. Então, se você se arrependeu, se você se posicionou em Deus, você tem que gerar frutos de mudança. Boca para fora, eu me arrependi. E ficar na bagunça? Que isso? Que incoerência é essa? Estou arrependido, mas eu gosto de dar uns trambiquinhos, né? Não estou pagando as minhas dívidas, eu minto muito. Ai, irmã, não consigo. A minha língua coça. Eu falo mesmo do irmão, da minha vizinha, do meu patrão. Se arrependeu? Mostre frutos de arrependimento. Mateus 3:8 diz assim: produzi sim frutos que mostrem vosso arrependimento. A gente tem que demonstrar com as nossas atitudes que nós nos arrependemos, fomos perdoados e transformados por Cristo Jesus. Provérbios 13:18 diz assim: quem acolhe a repreensão é abençoado com honra. O tolo não ouve a repreensão. A mãe orienta, o pastor orienta, o líder orienta. Tá nem aí, tá nem aí. Vai. Caminho de morte.
Mas se você ouve a repreensão, se você é humilde para receber a repreensão e mudar de atitude, você vai ser honrado. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus é direta e certa. Não duvide disso. E aí a gente chega no capítulo 20. Eles estavam vivendo um período de paz, de renovação espiritual. Josafá botou todo mundo para aprender a palavra de Deus de novo, estabeleceu os juízes. Tô tranquilão. Eita, né, gente? Às vezes a nossa vida, né, parece que está tudo 100%, tô de boa, daqui a pouco uma peleja. E foi isso que aconteceu. Após um período de renovação espiritual, o exército moabita com os amonitas se levantaram para atacar Jerusalém. Capítulo 20, versículo 3 diz que o rei Josafá teve medo. Muitas vezes nós temos medo. Isso é natural. Porque a gente sabe que sozinho a gente não vai dar conta. Sozinho tem problemas que a gente não vai conseguir solucionar. E Josafá sabia disso. Só que infelizmente, muitas vezes, ao invés de buscar o Senhor, ser o nosso primeiro recurso, quando deveria... infelizmente, muitas vezes, buscar o Senhor é o nosso último recurso, quando deveria ser o nosso primeiro pensamento. Josafá teve a reação espiritual apropriada. O que ele fez, gente? Ele pegou a nação, convocou um jejum, todo mundo se humilhou, todo mundo foi buscar a face do Senhor, porque ele sabia, eu estou com medo, eu não vou dar conta, eu estou preocupado, eu não vou conseguir. Mas eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus dos meus pais, eu tenho um Deus que já vivi experiência com Ele, eu tenho um Deus que eu conheço, que Ele pode me dar o livramento, Ele pode me ajudar a passar por essa situação difícil. Quantos exércitos se levantam contra nós? Às vezes é o desemprego, às vezes é uma crise familiar, às vezes é uma doença inesperada. Quantos? Às vezes lá, né, o senhorio pedindo a casa e você não tem para onde ir. Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu estou com medo. Bate aquela ansiedade, o pastor pregou de manhã. Ei, lancemos sobre ele toda a sua ansiedade. Lancemos a minha e a sua, porque ele tem cuidado de vós. Descansa no Senhor. E aí, o rei Josafá, no versículo 12, orou assim: porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém, os nossos olhos estão postos em ti. O que você tem olhado? O seu problema? Ou você tem olhado para aquele que pode todas as coisas? O Deus que te sustenta, tanto na bonança quanto na adversidade. O Deus que já provou que te ama, que você é querido, porque deu seu Filho na cruz do Calvário. O Deus que já te sustentou e já te guardou até agora. O Deus que já te deu livramento, que já te abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Ele é o Deus que completa a obra. Confia, descansa no Senhor, acalma o teu coração, olhe para Jesus, seja fortalecido por Ele nessa noite. Amém? Conhecimento de Deus é intimidade. Eu estou assustado, eu estou amedrontado com essa situação, mas eu tenho um Deus grande. Só que muitas vezes a gente coloca Deus numa caixinha. Ah, isso aqui Deus pode resolver. Ah, mas essa situação aqui é muito complicada. Essa aqui não vai dar conta, esse meu desentendimento no trabalho, eu acho que eu vou ser demitido. Não, Deus... aqui não. Ei... pensa um pouco, conhece mais, procura nas Escrituras, nas palavras, as promessas de Deus para a sua vida. Deus é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus que muda as circunstâncias, Ele é o Deus que transforma caráter, como foi orado aqui nesta noite. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Clame, se posicione, se humilhe diante de Deus, busque em Deus o abrigo, o refúgio, a resposta, a orientação. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Você crê ou você não crê nesse Deus? Hein, gente? Porque às vezes a gente fica muito assustado, muito temeroso, e a gente se abate, a gente com medo paralisa.
Deus é Deus fiel, Deus grande, Deus que cuida, Deus que transforma, o Deus do sobrenatural, o Deus de milagre. Ele é Deus, Ele pode. Nosso papel é clamar. Mandei a mensagem para a Claudinha, perdeu uma amiga. Nosso papel é clamar pela cura, é clamar pelo restabelecimento completo, é clamar. O restante é com Deus. Busque. Porque nessa busca você ainda vai ter mais intimidade com Deus. Ele vai trabalhar no teu coração as tuas fraquezas, as tuas limitações. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai experimentar uma paz que ninguém consegue experimentar. Você vai ser tratado por Ele. Não é da noite para o dia, é constante. O aperfeiçoamento a gente aprendeu na casa dos líderes. É constante, é busca incessante pelo Senhor. Porque os dias são maus e difíceis. E então, o que aconteceu? No versículo 14, Deus usa um levita para dar a sua mensagem de instrução. Quando, como, onde, o que fazer? Gente, naqueles dias Deus falou através dos profetas. Hoje Ele fala através da sua palavra. Está aqui as instruções. Deus usa profeta? Usa, eu creio. Mas, é aqui, busca aqui, porque tem profeta aí que, eis que te digo. Misericórdia. Cuidado, irmão, que a gente quer a maneira mais fácil, né? A gente não quer pesquisar na palavra, a gente não quer estudar, a gente não quer orar, a gente não quer se humilhar, a gente não quer jejuar. Eu quero um irmão de oração que venha aqui e me revele tudo. O que Deus quer que eu faça? Está aqui. O que Deus quer que você faça? Procure na palavra, Deus orienta. No versículo 16, esse jovem falou, Gesiel, né? Gesiel. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeriel. Gente, a Bíblia nos orienta tudo. As instruções estão aqui de como viver, de como nós devemos nos proceder. Deus fala tudo. Está tendo atrito, discussão direta. Provérbios, a palavra branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Gente, a Bíblia fala até como fazer a dieta. Achaste mel, como que te basta. Gente, a Bíblia fala sobre tudo. Fala sobre sexualidade. Vai lá em Cantares. Gente, a Bíblia nos orienta tudo. Ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Nossa conduta, nossa regra de fé é a palavra de Deus. Ela nos ensina boa convivência. Tira o pé da casa do teu próximo para que ele não se enfade de ti. Eita glória! Fica a dica, né? Então, gente, vai trabalhando isso, vai procurando na palavra de Deus, ela nos ensina. Ela nos ensina tudo. E ela orientou aquele povo. E lá no versículo 17 diz assim: não tenham medo, nem fiquem desanimados. Fiquem em posição de combate e enfrentem-nos amanhã. Gente, não dá para ficar alheio no meio de uma batalha. Você vê que está surgindo coisas difíceis na sua vida e você faz cara de paisagem. E pum, a mosca entra. Irmão, é posição de combate. Pessoal que luta, posição de combate. É posição de esgrima, posição de combate. Deus, tá difícil, minha filha, né? Tá com umas amizades estranhas. E posição de combate. Vai lá conversar, vai começar a orar, vai começar a interceder pela sua filha, hein? A empresa está para demitir, o que você vai fazer? Vou ficar aqui. Deus vai abrir as portas, mas vai lá entregar o teu currículo, vai fazer esse movimento, a posição de combate. Gente, está tendo desejos que não vêm da parte do Senhor, está sendo tentado. Deixa a Netflix, meu filho, vai buscar a palavra do Senhor, vê a série em cima de série, faz maratona e não consegue abrir a Bíblia e está sendo tentado. Às vezes, essas séries, esses filmes que você está vendo aí, que está atiçando aí seus desejos. Corta isso, posição de combate. Posição de combate. Porque por tua força, amigo, tu não consegue não. Mas em Deus, somos fortalecidos para enfrentar. Fique atento, fique vigilante, fique em posição de combate, mas essa guerra não é sua, essa guerra é do Senhor.
Fique atento, desperta. Eita, vem o Congresso das Mulheres aí. Desperta, gente, esteja em posição. E aí no versículo fala assim, ó, esteja em posição de combate e enfrente no amanhã. Marchem. Algumas versões dizem marchem. E aí a gente, quando fala em marchem, a gente lembra de qual episódio? Lá do Êxodo 14, o exército de Faraó atrás, Moisés, o povo de frente para o mar, montanhas ao redor, não vejo solução. Moisés sofria pressão de todos os lados, sempre, mesmo antes de chegar na travessia do Mar Vermelho. É pressão de todos os lados, o povo irado, reclamando, mas Moisés sempre recorria a Deus. Assim como Josafá, Moisés não conseguiria enfrentar o exército inimigo sozinho. E aí a gente volta a falar, o segredo é intimidade com o Senhor, o segredo é conhecer o Senhor. A palavra diz que Moisés falou com o Senhor face a face. Gente, não é para qualquer um não, é buscar a presença dele de fato. Não é ser um frequentador da igreja, a gente estava falando na classe de liderança, tem gente que é mero frequentador, espectador, não. É convivência diária, é o teu devocional no quarto, é estar em oração. Está lá lavando a louça, orando, está digitando o trabalho e a mente em Deus. É assim o tempo todo, e Deus vai falando com o nosso espírito, testificando. E aí a gente vai sendo fortalecido, a gente vai ficando mais esperto para as ciladas do diabo, a gente fica mais atento, a gente não cai nas mentiras, nas ciladas de Satanás, a gente fica mais atento. Moisés, ao contrário de Josafá, não teve uma boa referência depois da sua primeira infância. Ele foi criado entre os egípcios, em um meio profano, cuja figura de liderança era Faraó. Lembra? Moisés, bebezinho, Faraó estava mandando matar todos os filhos dos hebreus, os homenzinhos. Joquebede botou ele lá no cesto, a princesa do Egito achou, mas veio Miriam e falou, olha, tem alguém para dar de mamar a ele. E ele ficou com a sua mãe, Joquebede. E alguns estudos falam que ele ficou por volta de até 7 anos de idade, sendo orientado e criado por sua mãe. E aí a gente estava falando de crianças na EBD, a gente falou de crianças na classe de liderança, e está chegando o dia das crianças, a gente está vendo essa movimentação. Louvado seja Deus pelas vidas das nossas crianças. A importância de se ensinar valores bíblicos, princípios espirituais para as nossas crianças. O diabo está chegando com toda a voracidade para querer destruir a infância dos nossos pequeninos. Estejamos ligados. E a melhor ensino é o exemplo, é você caminhar junto com seu filho, não é pegar o seu filhinho, tem classinha de EBD, aleluia, tchau, aí chegar em casa, você mentir, você tratar mal a sua esposa, você desrespeitar o seu marido. Eles escutam tudo, eles absorvem tudo, eles são esponjas. Fiquem atentos, ensinem pelo exemplo, estejam conectados com a palavra. Moisés aprendeu com Joquebede, depois ele foi viver lá entre os egípcios. Mas a palavra ficou lá, porque aos 40 anos ele resolveu voltar lá no seu povo. Ei, irmã, você que tem filho desviado, você que ensinou o seu filho na presença de Deus, a palavra foi plantada, tenha fé, ele vai voltar em nome de Jesus. Continue intercedendo, continue orando por ele. Deus é poderoso, essa palavra vai germinar. Faça o seu papel como mãe, como pai, como tia, como avó. Ensine os pequeninos no caminho do Senhor. E Moisés, ele teve medo quando ele foi chamado. Deus apareceu na sarça ardente para ele libertar o povo do Egito. E ele teve medo. Eu não posso, eu não sei. Gente, às vezes a gente tem medo de cumprir a missão, o propósito de Deus. Mas o Senhor nos capacita. E o Senhor capacitou a Moisés. E no lugar do medo, deu lugar à confiança. E quando chegou nesse episódio do Mar Vermelho, o que aconteceu? Ele mesmo, antes de falar com Deus, ele no versículo 14 diz assim: o Senhor lutará por vós, tão somente acalme-se. Moisés, o cara que estava cheio de medo, obedeceu o chamado com insegurança, chegou no meio da adversidade, de uma tribulação, de uma perseguição tremenda. Ele foi a voz profética para falar: ei, o Senhor lutará por vocês, acalme-se.
Querido, acalma teu coração nessa noite em nome de Jesus. O Senhor lutará por você e com você. Ele adestra as nossas mãos para a batalha. Creia, descanse nesse Deus Todo-Poderoso. E aí Moisés falou, olha, vou falar com Deus. E Deus falou, epa, está falando comigo? Manda o pessoal prosseguir. Diga aos filhos de Israel que marche, 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 não pare. O Senhor nesta noite está dizendo para mim, para você, marche, não pare. Está difícil, está se levantando calúnia, é enfermidade, é adversidade, é problemas tão grandes que você acha que vai ser consumido por eles. Não pare, confie em mim, eu estou com vocês, eu sou o Senhor dos exércitos, aleluia. E aí do versículo 19 ao versículo 22, Israel, o povo de Judá seguiu adorando. Josafá, o povo adoraram ao Senhor, eles prostraram-se com o seu rosto em terra. Talvez está voltando isso, para mim ou para você, é adoração, é clamar ao Senhor. Que ele não seja a sua última alternativa, que ele seja realmente a primeira. E aí no versículo 19 ao 22 eu vou ler. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse, aí Josafá já está mais animado, escutem-me Judá, escutem-me BCO, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas, esses que falam da palavra do Senhor aqui neste local. Tenham fé, vocês terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor. Eita glória, vamos cantar. E louvaram pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando, deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou uma emboscada contra os homens de Amon e de Moabe e dos montes de Seir que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. A adoração te leva à vitória, a oração te leva à presença de Deus, e é na presença de Deus que a gente é fortalecido, que a gente encontra força, que a gente encontra o poder que vem do Senhor, e aí a gente consegue alcançar o impossível. Tem gente que fala assim, meu Deus, mas como que eles conseguiram isso? Como que conseguiu? Como que a IBCO está seguindo adiante? Como que é isso? Como que é isso, pastor? É a pastora Alex. Que pastor Alex? Nada, é o Senhor. É o Senhor que vai adiante, se posicione. Se posicione como servo de Deus, procure fazer aquilo que é justo, aquilo que é certo, aquilo que é coerente. O Senhor estará com você. Busque-o, busque-o, busque-o de todo o coração. Moisés, o exército se levantou e caiu destruído. E aquele vale, que era para ser conhecido como Vale da Sombra da Morte, ficou conhecido como Vale de Beraca, que significa Vale da bênção. Você está passando por momentos difíceis, parece que você vai sucumbir, cheiro de morte pairando no ar, mas o Senhor é o Deus que peleja por você e vai transformar esse vale de sombra da morte em vale de bênçãos. E foi lá nesse vale de bênçãos que o povo de Judá pegou aqueles despojos todos, muito dinheiro, muita coisa. Eles voltaram felizes, cantando para Jerusalém, cantando, voltando para Judá. E essa palavra que eu tenho para vocês nessa noite: utilize as armas espirituais, não queira agir por conta própria. Eu falei isso na última pregação, que a gente tem essa mania de querer agir por conta própria. Lembra lá de Sara com Abraão? Ai, pega aqui a gata, está demorando muito, né? Toma essa serva aqui. E aí hoje que a gente está vendo o quê? Conflito lá dos palestinos com Israel. Que luta. Consequências de precipitação. Aqui o rei Josafá também sofreu consequências. O seu filho Jorão, que se juntou lá com a filha do rei Acabe, com a Atalia. Quando Josafá morreu, o que aconteceu? Ele pegou Jorão, matou todos os seus irmãos, matou alguns líderes de Judá.
Olha que tristeza, levou o povo à idolatria. Consequências de atitudes equivocadas, precipitadas, fora da vontade do Senhor. Ei, se erga. Deus é Deus abençoador, Deus de misericórdia, mas procure andar no caminho do Senhor. Para quê? Bater cabeça, sofrer. Eu só aprendo depois que eu tiver experiências ruins. Outro dia foi um debate desse na EBD também. Aprende pela experiência do outro que sofreu, meu filho. Aprende pela palavra do Senhor. Não queira passar pela tristeza de sofrer dor, sequelas terríveis, porque você acha que pode. Vai e ande no caminho do Senhor, procurando diligentemente a sua palavra. Porque eu quero dar um testemunho daquele poderoso. Acha que isso é testemunho poderoso. Eu fiz acontecer. Deus me tirou. E agora eu não fiz. Eu fui criada no Evangelho, meu testemunho. Aceitei Jesus quando criança. Fui batizada 2 vezes na Igreja Batista, na Assembleia de Deus. Sou crente. Casei com meu marido, meu primeiro namorado. E tenho 3 filhos. Estou aqui pregando a palavra de Deus. Esse é o meu testemunho. Que testemunho fraco. Que fraco, irmão. Fraco é o capeta. Testemunho de andar coerente com a palavra do Senhor, que o Senhor é Deus de bênção, o Senhor é Deus galardoador daqueles que os buscam. Quer experimentar um mundão? Para de bobeira. Fica na presença de Deus, fica aqui congregando com os irmãos, família de Deus sendo sustentado nas adversidades. Vai lá, conversa com ele, fala do amor de Deus. Para com isso, quer experimentar um mundão bobão. Utilize as armas espirituais. Fecha essa sua boca matraquenta. Eita, Jesus. Murmuradora. Abra sua boca em adoração ao Senhor. Você quer receber o livramento do Senhor? Humilhe-se. Jejue. Adore. Ore. Busque ao Senhor. E a conclusão é: o convite do Senhor esta noite é: venha me conhecer. Busque-me. Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Experimente da minha graça. É o Senhor falando contigo. E do meu favor. Não permita que o medo lhe paralise, fazendo com que você não desfrute do meu sobrenatural. Eu sou o Deus que te capacito. Eu sou o Deus que pelejo por ti. E aí eu fiquei colocando algumas coisas que surgem como exército na nossa vida. Eu não sei o que tem se levantado contra você e tem lhe causado temor. Realmente eu não sei. O que tem te impedido de avançar na sua jornada de fé? Se é o teu passado, querendo te assombrar. Se é o diagnóstico de uma doença. Se é o desemprego. Se é uma crise conjugal. Se é a incerteza do futuro. Se é um vício. Se é uma opressão demoníaca. Gente, a gente depois tem que aprender aqui, pastor. Fica a dica. O que é opressão e o que é possessão demoníaca? Porque tem muito crente oprimido, que precisa de libertação, mas não está possesso, é diferente. Mas está carregado, levando um fardo que não precisa levar. Opressão demoníaca. Eu não sei se é uma decepção no ambiente eclesiástico, um trauma, mas o que eu sei é que o meu Deus é mais do que suficiente para mudar toda e qualquer situação. Está se levantando um exército? Está com medo? Não pare. Intimidade com Deus. Não se intimide. Em frente, siga adiante. Não enterre seus dons e talentos por medo. Não desista da sua família por medo. Não desista dos sonhos que o próprio Deus colocou no seu coração por medo. Equipe de louvor, por favor, o ministério adore. 1 João 4,18 diz assim: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus não nos deu um espírito de temor, mas um espírito
de ousadia. O nosso Deus se faz presente neste lugar, nesta noite, ministrando aos nossos corações. Vamos buscar conhecê-lo, vamos permitir o seu agir nas nossas vidas, e não deixe o medo te paralisar. Fala para o medo: medo, o meu Deus é maior, o meu Deus vai pelejar por mim, eu vou estar na presença dele, vou ser encorajado por ele, vou ser fortalecido por ele. Busque ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Essa música não é do repertório, mas vocês conhecem, e depois eu vou fazer uma oração pela igreja, em nome de Jesus.